Martinho Lutero caminha por um bosque, refletindo sobre suas lutas contra as doutrinas que considera distorcidas na igreja de sua época. Ele carrega sua Bíblia e suas teses, sentindo o peso da responsabilidade de sua reforma. De repente, uma presença serena se manifesta ao seu lado. Ao erguer os olhos, vê Jesus Cristo, que o observa com um olhar de infinita compreensão. O que pesa sobre teu coração? Senhor, eu tenho lutado por tua verdade, mas a corrupção da tua igreja me aflige. Vejo homens transformando a fé em moeda de troca, vendendo perdão como se a tua graça ser comprada. O que devo fazer? Jesus Cristo. A verdade não se vende nem se negocia. A salvação é um dom gratuito, dado por amor. Mas diz-me, Lutero, buscas corrigir os erros por amor ou por indignação? Mestre, temo que minha indignação tenha se misturado ao meu zelo. Amo tua palavra e quero que todos a compreendam, mas às vezes me pergunto se estou apenas lutando contra homens, ao invés de iluminar corações. Jesus Cristo. A luz não luta contra as trevas com espadas, mas com sua simples presença. Quando a verdade brilha, as sombras se dissipam. Mas como posso fazer com que entendam? Eles se apegam às tradições humanas como se fossem tuas próprias palavras. Jesus Cristo, nem todos ouvirão e nem todos compreenderão. Mas lembra-te, eu vim para libertar, não para aprisionar. A fé verdadeira nasce do coração, não da imposição. Martinho Lutero, devo continuar? Mesmo sendo chamado de herege, mesmo que me persigam, aquele que caminha na verdade sempre encontrará resistência. O caminho estreito nunca foi fácil, mas é nele que se encontra a vida. Lutero abaixa a cabeça sentindo um misto de alívio e responsabilidade. Ele sabe que sua jornada ainda será árdua, mas as palavras de Jesus fortalecem sua convicção. Senhor, eu continuarei, mas preciso da tua força para que minha fé não se perca no meio da batalha. Então busca-me sempre. Eu estarei contigo, assim como estou com todos aqueles que anseiam pela verdade. Lutero levanta os olhos e vê que a presença de Jesus parece brilhar com uma luz serena. Ele sente uma paz renovada em seu coração. Seu caminho ainda será difícil, mas agora ele sabe que não está sozinho. Martinho Lutero caminha lentamente pelo bosque, absorvendo as palavras de Jesus. A serenidade do mestre contrasta com a agitação de seu próprio coração. Ele aperta sua Bíblia contra o peito, como se buscasse nela ainda mais respostas. Martinho Lutero, minha alma está fortalecida com tuas palavras, mas ainda há dúvidas que me atormentam. Minha luta contra os dogmas que se desviam da tua verdade tem causado divisão. O que acontece com aqueles que não podem ler as Escrituras? Eles permanecem nas trevas sem saber? Jesus Cristo, Lutero, a verdade não se limita à escrita. O Espírito sopra onde quer, e aqueles que têm sede de justiça encontrarão o caminho, mesmo sem os livros. Mas é certo que aquele que possui a luz deve compartilhá-la. Então, devo continuar traduzindo as Escrituras para que o povo tenha acesso direto a ti. Jesus Cristo, o conhecimento liberta. Mas lembra-te, Lutero, a letra pode ser lida, mas só o Espírito pode vivificá-la. O que adiantaria se traduzisses 1000 vezes, mas o coração do homem permanecesse fechado? Isso me preocupa, Senhor. Muitos dizem que ao dar a Bíblia ao povo, abro portas para a confusão, que cada um interpretará conforme seu próprio desejo. A verdade não teme questionamentos. Muitos errarão, sim, mas é melhor buscar com um coração sincero do que aceitar cegamente as palavras de homens. A fé que eu desejo não é imposta, mas despertada. Mas e aqueles que usam a Bíblia para justificar sua própria corrupção? Muitos torcem teus ensinamentos para manter poder sobre os outros. Jesus Cristo, o joio sempre cresce entre o trigo até a colheita. Mas lembra-te, a palavra é viva. Aquele que me busca com sinceridade encontrará a verdade e a verdade o libertará. Lutero reflete por um momento. O peso de suas ações torna-se ainda mais claro. Ele percebe que sua missão não é apenas desafiar um sistema corrompido, mas conduzir os corações à verdadeira fé. Mestre, agora entendo. Minha luta não é contra homens, mas contra a escuridão da ignorância. Se minha missão é levar luz, que assim seja. Jesus Cristo, que teu coração permaneça firme, Lutero. Caminha na fé e lembra-te, eu sou contigo até o fim dos tempos. Um vento suave passa pelo bosque e Lutero sente uma paz profunda.
Ele fecha os olhos por um momento e, quando os abre, percebe que a presença de Jesus continua em seu coração, mesmo que não o veja mais fisicamente. Martinho Lutero, agora com mais clareza sobre sua missão, continua conversando com Jesus. Seu coração ainda carrega preocupações sobre o futuro da fé e a resistência daqueles que não querem mudanças. Mestre, uma das maiores dificuldades que enfrento é a perseguição. Por desafiar os poderosos da igreja, sou tratado como um inimigo, um herege. Como suportar essas acusações sem que o medo me domine? Jesus Cristo. Lutero, lembra-te do que eu disse. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem se levanta pela verdade sempre encontrará oposição. O mundo rejeita a luz porque prefere as trevas. Martim Lutero, sei que tu foste perseguido, humilhado e crucificado, e, no entanto, não desististe. Mas eu sou apenas um homem, fraco em comparação a ti. Lutero, até mesmo eu, no Getsemane, senti o peso da cruz antes de carregá-la. Mas a coragem não está em não sentir medo, e sim em seguir adiante apesar dele. Tu confias em mim? Mas sim, Senhor, confio em ti mais do que em minha própria vida. Jesus Cristo. Então, por que duvidas? A fé que proclamas aos outros deve ser a mesma que habita teu coração. Lutero abaixa a cabeça refletindo. Ele percebe que seu maior desafio não é apenas a igreja corrupta, mas também as batalhas dentro de si mesmo. Mestre, e quanto ao povo, muitos acreditam apenas porque lhes é imposto, sem compreender de verdade. Como posso ensinar a fé genuína, aquela que nasce do coração e não do medo? Jesus mostra-lhes o caminho, Lutero, mas não os forces a andar por ele. Cada alma deve encontrar a fé por si mesma. Dá-lhes a verdade, mas deixa que eu toque seus corações. E aqueles que me seguem, muitos esperam que eu lidere uma nova igreja. Mas não quero que se tornem apenas um reflexo do que critiquei. Como evitar que minha reforma se torne outra estrutura rígida? Jesus Cristo, o problema nunca foi a igreja visível, mas os corações endurecidos. O erro se repete quando os homens se apegam às tradições e esquecem o espírito. Ensina-os a buscar-me acima de todas as coisas, e a igreja permanecerá viva, não nos templos, mas em cada alma sincera. Lutero sente um alívio profundo. Pela primeira vez ele percebe que sua luta não é apenas contra um sistema religioso, mas pela transformação dos corações. Então, minha missão não é apenas questionar, mas despertar? Sim, Lutero. Reforma que não começa no coração é apenas mudança de aparência, mas aquela que nasce da verdade se espalha como fogo, e fogo nenhum do mundo pode apagá-la. Lutero respira fundo, sentindo uma nova chama dentro de si. Ele compreende que sua luta é maior do que imaginava, mas que também nunca esteve sozinho. Martim Lutero, agora mais fortalecido, sente que sua conversa com Jesus está chegando ao fim. Porém, ele ainda tem uma última preocupação. Martim Lutero, mesmo que eu lute e pregue a verdade, temo que no futuro os homens distorçam minhas palavras. E se transformarem minha reforma em outra estrutura corrompida, tal como aconteceu antes? Jesus Cristo, Lutero, a verdade não pertence a ti, mas a mim. Os homens podem construir muralhas ao redor dela, mas jamais poderão contê-la. A reforma que plantaste não é obra tua, mas do Espírito. E o que vem do Espírito, nem o tempo, nem os homens podem destruir. Martim Lutero, o que devo fazer? Como garantir que a fé permaneça viva? Ensina-os a olhar para mim e não para os homens. Deixa a Escritura ser sua bússola e o Espírito Santo ser seu guia. Se construírem doutrina sobre ti, ensina-os a voltar para a verdade. Pois toda obra humana é falha, mas aquilo que é edificado sobre mim permanece. Lutero sente um alívio. Ele percebe que sua missão não é controlar o futuro, mas ser fiel ao presente. Martim Lutero, obrigado, Senhor. Sinto que minha fé foi renovada. Mesmo que venha perseguição, sei que não estou só. Nunca estiveste. Eu estive contigo desde o início e estarei até o fim dos tempos. Segue adiante, Lutero. Continua a proclamar a verdade com ousadia, sem medo dos homens, pois o reino dos céus pertence aos que vivem pela fé. Lentamente a figura de Jesus começa a se dissipar. Lutero sente um misto de saudade e gratidão, mas seu coração está em paz. Ele compreende que não precisa de mais respostas. A fé e a verdade que recebeu são suficientes. Mestre, nunca me deixes esquecer este momento. Jesus Cristo.
Está gravado em teu coração. Agora vai e faz o que foste chamado a fazer. Lutero fecha os olhos por um instante e, ao abri-los, percebe que está só. Mas algo dentro dele mudou para sempre. A reforma não era apenas externa, ela começara dentro de si.